Quando você pensa em um assassino, provavelmente imagina alguém estranho, assustador, fácil de identificar. Mas e se eu te disser que um dos criminosos mais perigosos da história parecia completamente normal, educado, inteligente, carismático, o tipo de pessoa que você confiaria sem pensar duas vezes? Para entender como alguém assim conseguiu enganar tanta gente, a gente precisa voltar lá no começo. Ted Bundy nasceu em 1946, mas já começou a vida cercado por dúvidas. Por muito tempo, ele não sabia exatamente quem era o próprio pai. E durante a infância, ele cresceu acreditando que os avós eram seus pais e que a própria mãe era a irmã dele. Agora imagina isso, crescer em um ambiente onde a própria identidade é meio confusa. Não é algo simples de lidar. Alguns especialistas acreditam que esse tipo de situação pode afetar bastante o desenvolvimento emocional de alguém. Mas, ao mesmo tempo, nada disso era visível para quem estava de fora. Para todo mundo, ele era só um garoto normal. Durante a adolescência, Ted Bundy continuava parecendo alguém comum. Ele não chamava a atenção de forma negativa, mas também não era exatamente alguém muito próximo das pessoas. Era mais reservado, observador, como se estivesse sempre analisando o ambiente ao redor. Com o tempo, ele começou a desenvolver uma habilidade que se tornaria essencial mais tarde. Ele sabia se adaptar, sabia agir de acordo com o que as pessoas esperavam dele, sabia como parecer, exatamente o que os outros queriam ver. Na fase adulta, isso ficou ainda mais evidente. Ted Bundy entrou na faculdade, estudou direito, se envolveu com política, participou de campanhas e começou a construir uma imagem pública muito positiva. Ele era visto como inteligente, educado, até carismático, alguém confiável, alguém seguro. E é justamente isso que torna tudo tão perturbador. Porque enquanto essa versão existia, havia outra completamente escondida. No início dos anos 70, começaram a surgir os primeiros casos. Jovens mulheres desaparecendo, sem aviso, sem explicação. Algumas saíam de casa e nunca mais voltavam. Outras desapareciam em lugares públicos. E o mais estranho era que ninguém via nada. Nenhuma luta, nenhum barulho, nada. Era como se simplesmente deixassem de existir. E isso começou a gerar algo pior que o medo. A sensação de que ninguém estava seguro. E aí entra a parte mais assustadora de toda essa história. Ted Bundy não atacava como a maioria das pessoas imagina. Ele não chegava causando medo. Ele não parecia uma ameaça. Ele fazia o contrário. Ele se aproximava com calma, com educação. Muitas vezes, fingindo estar machucado, usando uma tipóia ou carregando algo pesado. E pedia ajuda. Algo simples. Algo normal. Algo que qualquer pessoa faria por outra. E exatamente por isso, funcionava. Porque ninguém espera perigo, vindo de alguém que parece precisar de ajuda. E quando a vítima percebia, já era tarde demais. Com o tempo, os casos começaram a aumentar. E não só a aumentar, eles começaram a se espalhar. Cidades diferentes, estados diferentes, mas sempre com algo em comum. Vítimas com perfis parecidos, desaparecimentos sem explicação e nenhuma pista concreta. A polícia estava completamente perdida. E isso dava uma vantagem enorme para ele, porque enquanto ninguém entendia o que estava acontecendo, Ted Bundy continuava vivendo normalmente, frequentando lugares, conversando com pessoas, sorrindo, como se não tivesse nada de errado. Mas uma hora, pequenos detalhes começaram a aparecer. Testemunhas lembravam de um homem, educado, bem vestido, com uma aparência completamente comum. Nada que chamasse atenção de forma negativa. E um detalhe específico começou a surgir. O nome que ele usava era Ted. Pode parecer pouco, mas foi uma das primeiras peças do quebra-cabeça. Mesmo assim, ainda era difícil aceitar, porque ninguém queria acreditar que alguém assim pudesse estar por trás de tudo aquilo. Até que finalmente ele foi identificado e preso. Mas o que chamou a atenção não foi só a prisão, foi o comportamento dele. Ted Bundy não parecia abalado, não parecia com medo, ele parecia tranquilo, controlado,
como se ainda estivesse no comando. E talvez ele realmente acreditasse nisso. E então, aconteceu algo que ninguém esperava. Ele fugiu. Durante um momento em que tinha acesso a uma área menos vigiada, ele simplesmente aproveitou a oportunidade e saltou por uma janela. Sumiu. Por um tempo, ninguém sabia onde ele estava. Até ser capturado novamente. E aí parecia que tudo tinha acabado. Mas não, porque meses depois, ele fez algo ainda mais absurdo. Ele fugiu de novo, só que dessa vez, de dentro da prisão. Ele passou semanas observando o ambiente, entendendo a rotina, planejando cada detalhe, até encontrar uma forma de escapar por um espaço extremamente pequeno. E então, ele desapareceu de novo. Nesse ponto, o caso já tinha saído completamente do controle. Depois dessa segunda fuga, tudo ficou mais intenso. A pressão aumentou, o medo aumentou e a urgência também. Até que finalmente, Ted Bundy foi capturado pela última vez. E dessa vez, não havia mais como escapar. O julgamento virou um verdadeiro espetáculo. Jornais, câmeras, multidões. Todo mundo queria entender como alguém assim podia existir. E mesmo ali, ele continuava demonstrando algo estranho. Confiança. Em alguns momentos, até charme. O que deixava tudo ainda mais perturbador. Porque a imagem que ele passava ainda não combinava com a realidade. No final, a história de Ted Bundy chegou ao fim. Mas o que ficou foi algo muito maior que o caso em si. Foi a sensação de que a gente nem sempre consegue reconhecer o perigo, porque ele nem sempre parece assustador. Às vezes, ele parece confiável, parece educado, parece alguém comum, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão perturbador. No final, a história de Ted Bundy chegou ao fim. Mas o que ficou foi algo muito maior que o caso em si. Foi a sensação de que a gente nem sempre consegue reconhecer o perigo, porque ele nem sempre parece assustador. Às vezes, ele parece confiável, parece educado, parece alguém comum, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão perturbador. Agora me diz, se você encontrasse alguém como Ted Bundy na rua, você realmente desconfiaria? Se gostou do vídeo, deixe seu like para nos ajudar. Se quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Até a próxima!